Percebo isso principalmente quando minha irmã está presente. É perceptível que minha mãe dá mais atenção a ela e se importa mais com ela do que comigo. Pois é, esse problema também é muito comum dentro das nossas famílias, porque por mais que a gente diga que todos os filhos são iguais, nós sabemos que isso não é verdade. E o primeiro passo para nós resolvermos essa bobagem, que isso eu considero uma bobagem mesmo, ficar dizendo as coisas que a gente não acredita, é a gente começar a tomar consciência disso. Não é nenhum problema você reconhecer que você tem mais afinidade com um filho do que com outro. Porque reconhecer o problema é o primeiro passo para superá-lo. Se você fica negando para si mesmo, é mentira, eu amo os meus filhos de um jeito, do mesmo jeito, é mentira. Não adianta você querer dizer isso. Eu sei que você ama todos os seus filhos. E nisso não há erro dizer. Você ama todos os filhos que tem, mas você não ama do mesmo jeito. Não ama do mesmo jeito por uma razão muito simples. Você é um ser humano marcado por limites. E isso não é problema assumir. O que um pai e uma mãe precisam? Não é nenhum problema ela reconhecer que ama mais um do que outro. Não é nenhum problema reconhecer isso. O problema é você negar para você mesmo e você criar um problema dentro de casa porque você não é capaz de cuidar do problema que você tem. Como é que um pai e uma mãe vão cuidar do problema que tem quando descobrem que amam mais um filho do que o outro? No momento que você vai ficar atenta para se desdobrar mais com aquele que você tem menos facilidade. É muito mais fácil amar aquele que é mais propenso a ser amado. O Padre Joãozinho faz uma diferença muito interessante nas reflexões dele. Ele diz que tem gente que nasceu para ser amado. Ele diz que tem gente que nasceu para amar. Tem razão. Tem muita gente que tem uma facilidade danada de despertar o afeto nosso. A gente faz tudo por ela. Às vezes ela nem está precisando daquilo que a gente está fazendo e a gente quer fazer. Porque ela desperta a nossa capacidade de amar de um jeito muito intenso. E é bom a gente amar o outro. Você pode ter certeza, descubra isso na sua vida. Quais são as pessoas que despertam a sua capacidade de amar? Que lhe tornam generosa, que despertam aquilo que você não tem facilmente com os outros. Você não tem isso na sua vida? Claro que tem. Todos nós temos aquelas pessoas que arrancam o nosso amor com mais facilidade. Já existem outras pessoas que não têm facilidade de serem amadas. Não é que elas são culpadas, é o jeito delas serem. Existem pessoas que você olha para elas e, ela não precisa de mim. Claro, isso é uma farsa. Na verdade, é uma casca que a gente não consegue ultrapassar. A pessoa precisa ser amada sim, mas ela não consegue demonstrar. É aí que entra a perícia, a astúcia do pai e da mãe em descobrir o filho que facilmente deixa você amar, e por isso você ama mais, e aquele filho que parece não demonstrar muita necessidade do seu amor, e aí por isso você trata com um pouquinho mais de frieza. Não significa que você não ama, significa que com o outro você tem maior expressão de amor. E aí, minha filha, entra também o seu esforço. Será que a sua irmã, ela não tem uma facilidade maior de demonstrar que precisa de ser amada? Será que você também, no momento em que sente que seu pai e acha que seu pai e sua mãe gostam mais da sua irmã, será que você também não se fecha no seu mundo? Será que você também não se torna uma pessoa agressiva, recusando o amor da mãe e do pai, até mesmo como uma retaliação? Porque um comportamento muito comum na adolescência, não sei se você está na adolescência, um comportamento muito comum nessa fase da vida é a gente pedir o que a gente quer como se nós não quiséssemos. É como se a gente tivesse o desejo de ser, por exemplo, me dá um abraço. Só que você vai pedir esse abraço gritando, agressiva, sendo contrária a tudo que a família pensa. Que na verdade, a necessidade é de carinho, mas não tem coragem de demonstrar isso, então ele vem com agressividade. Olha, fica de olho nas pessoas que são muito agressivas dentro de casa. Na verdade, as pessoas mais agressivas são aquelas que mais precisam ser amadas, mas que não têm coragem de pedir. Na toca não é assim também? Quando chega aquele... Eu conheci lá em João Pessoa, tinha um bravo que Nossa Senhora, um irmãozinho de vocês lá de rua, que era uma braveza danada. Xingava tudo quanto era nome possível quando a gente passava a mão na cabeça dele. Só que tinha um detalhe, ele gostava de ser acariciado. Ele gostava de ser amado. Só que ele não sabia ser amado.
O grande desafio dos meninos da toca é romper isto. Você olha, tem uma pessoa agressiva, mas por trás daquela pessoa agressiva existe uma pessoa altamente necessitada de afeto. Aí que entra a reflexão do início do programa. É o jeito diferente de olhar. Pai agressivo, pai muito bravo, pode saber, é tudo frágil. É aquela história, já disse isso aqui e vou repetir. Quanto maior é a armadura de um soldado, maior é a fragilidade dele. Quanto mais grossa é a armadura, mais frágil é o ser que a habita. Por uma razão muito simples. Quanto mais coisas ele coloca em torno dele para a gente ter medo, maior é o medo que ele tem da gente. Eu não tenho muito medo de gente grossa não, de gente autoritária demais não, porque atrás daquela pessoa existe uma pessoa, atrás daquela couraça existe uma pessoa necessitada de afeto, uma pessoa necessitada de carinho, só que às vezes nós só vemos a aparência, a gente só olha o lado arrogante e pode observar essas pessoas são profundamente sensíveis, só que elas não sabem demonstrar a sensibilidade. É impressionante isso, gente, mas a agressividade é uma expressão, sim, de sensibilidade. Dentro de casa, nós precisamos começar a lidar com essas pessoas. Se você, por exemplo, descobre que o seu filho, não é que você ama mais o seu filho, é que ele desperta melhor o seu afeto. Vamos aprender essa diferenciação. Não é que o pai e a mãe amem mais ou amem menos. Aí volto a dizer no início. Essa premissa, ela vale sobre um aspecto. Não é nenhum problema você assumir que você tem mais facilidade com aquele filho. E até você acha que ama mais mesmo. Não tem problema você pensar isso. O que você precisa é diferenciar. É que o outro, com o seu jeito de ser, desperta mais facilmente a sua capacidade de amar. Aí você ama mais mesmo. Não significa que você não queira o outro bem. É que o outro não dá a ponte para você atravessar para chegar até ele. Então você tem que fazer a ponte. Então não é nenhum problema a gente reconhecer que dentro de casa a gente tem mais facilidade com um filho do que com o outro e que isso possa parecer mais amor por um, mais amor por outro. Essa simpatia é natural. Agora, o que a gente precisa fazer é desafiar a gente mesmo, fazer esse desafio pessoal o tempo todo, para que a gente não ame somente aqueles que são fáceis de ser amados. Porque senão você vai fazer aquilo que Jesus dizia e que condenou. Que mérito tem você amar aqueles que te amam? Assim o mundo não será transformado. Nós vamos transformar o mundo no dia em que a gente for capaz de ultrapassar a ponte que a gente não quer. Para chegar naquele coração que é duro, para chegar naquele coração que é difícil, para que a gente possa salvar aquela pessoa da sua solidão. Mais uma vez, volto a dizer, o meu carinho por esses meninos e meninas é essa. Vem justamente dessa natureza. A capacidade que eles têm de estabelecer pontes com aqueles que a gente corre deles. A gente corre, não adianta a gente mentir. E no momento que aquela pessoa recebe esse afeto, ela é transformada. Aquela agressividade cai por terra. Estou falando a verdade? A agressividade vai por terra no momento que esse afeto chega. E aí você descobre que por trás daquele rosto agressivo existe um ser humano necessitado. Você deve viver isso na sua casa. Descubra aí qual é a pessoa que mais lhe dá trabalho. Qual é a pessoa que briga mais com você, que é mais agressiva com você. E pode ser que ali você descubra a pessoa que mais precisa de você. Pode ser que ela esteja pedindo carinho para você de um jeito diferente. Pode ser que ela esteja pedindo afeto de um jeito diferente. Você só vai entender o jeito que ela está te pedindo se você souber fazer essa diferenciação. Existem pessoas que foram feitas para serem amadas e têm facilidade de viverem esse amor. Existem pessoas que já têm dificuldade. São essas pessoas que a gente precisa olhar para elas de um jeito diferente. Porque aí você resolve todos os problemas da sua casa. Claro, os problemas modifica o jeito de ver, olhar para eles. Aquele filho que dá mais trabalho é o filho que você vai ter que ter mais empenho, não adianta. Já que é fácil amar o outro, você vai ter que amar o que é difícil. E amor você tem. O que muitas vezes você não consegue é expressar de um jeito certo.